Deus nos entregou no dia de hoje se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 1, versículos que vai de 1 ao 10. Então, em reverência à palavra de Deus, comecemos. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciências, entendido no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criado por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E os chefes dos eunucos, lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltesazar, e a Ananias de Cedraque, a Misael de Mesaque, e Azarias o de Abidnego. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse para não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse ao chefe dos eunucos a Daniel: tenham medo do meu senhor, o rei, que determinou que fosse vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que o dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscou a minha cabeça para com o rei. Então, meus irmãos, aqui vemos uma palavra tremenda que muitas pessoas já conhecem, o cenário de Cedraque, Mesaque e Abidnego. Mas o que é que vamos explicar a respeito aqui dessa história, a respeito dessa situação? E o rei da Babilônia naquela época, ele não queria escravizar, sair matando, sair dizimando todo mundo ali naquela região de Jerusalém. Então ele teve uma estratégia sábia. Ele pediu ao chefe dos eunucos, os seus súditos, para que fosse até Jerusalém e pegasse os sábios, aqueles jovens, que fossem sábios, que fossem versáteis em ciências, em tudo, em sua plena sabedoria, e trouxesse para o reino, porque ele queria que eles crescessem ali e acrescentassem a sua nação. Então ele não queria chegar lá, não queria dizimar, não queria tocar terror. Então a intenção era essa, fazer com que aqueles jovens, com boa aparência e que tivesse uma boa sabedoria, eles fossem importados de lá para integrar o reino do rei. E com isso fortalecer o seu magistrado, fortalecer o seu reino. Então, esses jovens foram patriados para a Babilônia. Mas só que uma coisa que o rei não sabia era a forma com que esses jovens foram educados. E a cultura, a espiritualidade que eles receberam, o Deus que eles serviam. Tudo isso o rei não sabia, o rei desconhecia. Só sabia que eles deveriam conduzir até lá jovens que tivessem tivesse uma boa oratória, tivesse uma boa sabedoria, tivesse conduzido para a Babilônia. Então o que aconteceu? Chegando lá, o rei pediu para que seus súditos eles alimentassem esses jovens com as iguarias do rei. Então o que foi que aconteceu, meus irmãos? Chegando lá, Daniel, pela sabedoria que ele tinha de Deus, ele pediu para que esse administrador mudasse a dieta deles. Em vez deles se alimentarem da iguaria do rei, ele experimentasse durante 10 dias que ele se alimentasse daquela dieta judaica. Então assim o administrador arriscou. E com o passar do tempo, esses jovens eles ficaram com aparência melhor do que aqueles que se alimentavam com os manjares do rei. Então o que aconteceu, meus irmãos? Daniel
ele foi crescendo em sabedoria e tudo. Ele foi fazendo parte lá do reinado, né? Fazendo parte ali do magistrado ali do rei. Então ele cresceu em sabedoria, foi crescendo ali dentro do reino, porque era da vontade do Senhor. Então, a própria palavra de Deus, ela fala o quê? Buscar-me e achar-me-á. Então, se você me buscar de todo o coração, você me achará. Então, ao mesmo tempo, grave essas palavras, para que os irmãos entendam o que vai acontecer mais adiante. Então, o que acontece? Aqueles também que, segundo a palavra de Deus, que semeia, aquilo que você semeia, você ceifará. Então, os irmãos vão entender o que vai acontecer no capítulo de número 6, do mesmo livro de Daniel. Então, vamos lá, os irmãos. Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 1. Olha só que palavra tremenda. Então percebeu bem a Dario construir sobre o rei 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre esses 3 príncipes, dos quais era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano algum. Então mesmo Daniel distinguiu desses príncipes e presidente, porque nele havia um espírito de excelência, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e presidentes procuravam achar a ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então estes homens disseram, nunca acharam ocasião alguma contra Daniel, e não a procuraram contra ele na lei de seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram assim, ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e os presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fizeram firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei confirma o edito, assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e a lei dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o edito. Então Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou à sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição, qualquer deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões. E respondeu o rei e disse, esta palavra é certa conforme a lei dos medos e a lei dos persas, que não se pode revogar. Então, meus irmãos, aqui a gente pode ver que Daniel ele foi crescendo em sabedoria. Então, o rei, em todo o seu reino, ele colocou vários presidentes ali para que eles tomassem conta e para que o rei Dario, não sofresse mal algum. Então, Daniel, ele foi sobressaindo mais do que todos esses presidentes, todos esses governadores, todos esses súditos. Então, o que acontece com isso? Começou a ter uma inveja enorme sobre a vida de Daniel. Uma coisa que eu quero falar para os irmãos é que por mais que você seja um homem de Deus, por mais que você seja uma mulher de Deus, Deus ele vai te levantar, ele vai estar contigo. Mas só que o homem, pela sua carnalidade natural, ele jamais, principalmente aqueles que têm tendência a ter a inveja, têm tendência ao mal, eles não vão deixar isso de lado da sua carnalidade. Então eles perseveraram contra a vida de Daniel. Então eles fizeram um decreto e fizeram com que o rei assinasse. E segundo o decreto dos persas e dos medos, o rei não poderia revogar aquela lei. Então o rei ali ele ficou preocupado porque
eles pegaram Daniel orando. Naquela hora do dia, como era costume natural de Daniel. E lançaram a cova dos leões, mas o rei ficou ali pensando, o que é que eu vou fazer agora? O principal cabeça aqui do meu reino, aquele que eu quero atribuir tais tarefas, agora ele é lançado na cova dos leões por causa de mim. Eu fui cúmplice de tudo isso. Então, meus irmãos, o que acontece? Aí depois passa um determinado tempo. Daniel começou a orar desde o seu primeiro dia ao entrar na cova dos leões. Então, Deus, desde o primeiro dia, escutou as orações de Daniel. Então, os irmãos podem ver que por mais que você seja uma mulher de Deus, um homem de Deus, você não está isento dessas carnalidades, do pecado deste mundo, que é a inveja, a ganância, a arrogância do próprio homem. Porque aquilo que você semeia, você ceifará. Mas existe uma diferença. Por mais que você esteja ali, no mesmo espaço, no mesmo ambiente que um homem ou que uma varoa de Deus, o que é que vai acontecer, meus irmãos? Vocês estão debaixo da nuvem da glória. Diferente do inimigo de nossas almas que está ao nosso derredor, mas só que ele não está debaixo da glória de Deus. Então Daniel foi posto lá, o rei estava preocupado, passou aquela quantidade de dias, o rei voltou lá e perguntou se Daniel ainda estava vivo. E Daniel confirmou: ó rei Dario, estou aqui. Então o rei disse que Daniel, sendo isento de tudo aquilo, escapando daquela cova dos leões, todo o seu reino iria adorá-lo. Então, com isso, o que é que fez? Ao Daniel sair da cova dos leões, o rei pegou aqueles príncipes sátrapas e colocou lá no lugar de Daniel. Eles nem chegaram ao fundo da cova. Porque logo lá na metade do caminho eles foram devorados, eles foram esmilhaçados. Então, meus irmãos, por mais que o inimigo ele venha se levantar contra você, a glória de Deus em toda a sua plenitude estará sobre a sua vida. Porque a palavra de Deus ela se cumprirá. Jesus, ele é equivalente a retidão, justiça e equidade. Então ele está ali presente na sua vida. Então se você me buscar, achar-me-eis. Então você tem que buscá-lo. Você tem que procurar Cristo. Se você se afastar de Deus por causa do pecado da carnalidade, Deus, o Espírito de Deus, se afastará de você também. Então isso aí é tremendo, meus irmãos. É uma coisa tremenda. Muitas vezes a gente está dentro do templo, não tem uma noção do que Deus pode fazer pelas nossas vidas. E muitas vezes nós estamos lá dentro, mas estamos pensando nas coisas deste mundo. Estamos preocupados no que vamos comer amanhã. Estamos preocupados com o que vai acontecer daqui a X meses. Estamos preocupados com a prosperidade do próximo. Não sabendo que Deus ele não dá mais aquilo que nós necessitamos. Até mesmo porque Deus não vai ceder nada para fazer com que ele venha te perder. Então Deus ele vai ceder a partir do momento que você o sirva em espírito e em verdade. Deus não vai ceder nada a partir do momento que você for desviar dos caminhos dele. Uma pessoa que está dentro da igreja, uma pessoa que se afasta dos caminhos do Senhor, a glória de Deus ela se afasta da pessoa também. Mas Deus está ali na sua infinita misericórdia para poder perdoá-lo. Desde quando você se arrependa dos pecados. Quando você não é discipulado, Deus te perdoa, porque você vivia no período da ignorância. Agora, quando você tem conhecimento, os chamados pecados premeditados, como é que Deus ele vai te perdoar? Os irmãos já pararam para pensar nisso? Até mesmo aquelas pessoas que estão dentro da igreja, que acham que é um homem ou que é uma mulher de Deus e que não peca, muito pelo contrário. Aquele que está de pé, lute para que não caia. Então nós estamos aqui para anteceder pela sua vida como colaboradores de Cristo. O nosso Deus é um Deus relacional. Nós precisamos de comunhão. Muitas vezes a gente está distante, mas se os irmãos tiverem uma fé alicerçada na rocha que é Jesus Cristo,
Por mais que você esteja à distância e vendo uma live como essa, você está tendo comunhão com Cristo. Porque a própria palavra ela fala que onde dois ou mais estiverem falando do meu nome, eu estarei ali presente. Então aqui eu venho para chamar a atenção dos irmãos e para pegar na mão na medida do possível. E para orientar que não é porque você é um homem, você é uma mulher de Deus, que você não está suscetível às invejas, que você não está suscetível aos dardos inflamáveis lançados pelo adversário. Aqui foi uma trama diabólica. Esses príncipes fizeram um decreto e lançaram contra a vida de Daniel. Então você, como ser humano, você acha que você, pela sua própria sabedoria, vai conseguir se defender contra as hostes celestiais? Jamais. Não tem como. Você tem que pedir pela misericórdia de Deus. Olhai para o alto de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do alto. O meu socorro vem de Deus. Então você precisa pedir socorro a Deus. Mas você tem que saber pedir. Mateus 6, do versículo 6 ao versículo 10. Orar lá no seu canto secreto, pedir a Deus e Deus te concederá, te responderá no seu canto secreto. E muitas vezes a gente fica orando, achando que vai conquistar outras nações ou algo do tipo, e nós só precisamos de uma oração comum, como fez Elias, uma oração normal, uma oração com o coração singelo e aquebrantado. E muitas vezes nós pensamos que, não, porque aquele homem é um homem de Deus, ele ora melhor do que todos os outros. Não. Você tem que aprender da palavra. E você tem que colocá-la em prática. Mas só que ao mesmo tempo você pode orar. E você tem que aprender. Como um canal como esse que está te instruindo, você vai aprendendo, você vai conduzindo os seus caminhos, porque você coloca Jesus como pioneiro ali na tua frente. Você não pode colocar você mesmo e batendo no peito, eu fiz, eu doei cesta básica, eu fiz isso, eu curei enfermos, eu construí templo, nada disso. Tudo é no nome de Jesus. Para curar alguém é pelo nome de Jesus. Para poder exortar alguém é pelo nome de Jesus também, meus irmãos. Não tem essa. Não, que eu sou um levita, você não me chame mais de irmã. Você me chame agora de cantora. Não, não é bem assim. Você continua sendo um irmão em Cristo. Porque Cristo colocou você ali para ser um servo dele. E não se aproveitar daquela prerrogativa para você se aproveitar dos dons espirituais que são colocados para edificar a igreja, exortar a igreja e consolar a igreja. E muitas pessoas têm feito isso. Têm utilizado a palavra de Deus, têm utilizado os louvores para poder fazer da igreja do templo comércio. Os louvores são de nós para Deus. Agora a palavra não, a palavra vem de Deus para nós. A palavra é algo importante. Hoje muitas igrejas, elas prezam pelos louvores. Então você vê em muitos congressos, até mesmo muitos cultos, as pessoas só têm 20 minutos de palavra. O resto é tudo louvores que muitas vezes não são cristocêntricos. Não estão edificando a Deus. Tem alguma coisa ali, você tem que olhar na letra, meu irmão e minha irmã. Se aquela palavra, aquela letra daquele louvor, ela está edificando a Deus ou ao próprio homem. Quando você está ouvindo aquele louvor, Deus te perdoa porque você não sabe. Agora, quando você aprende, quando você é discipulado, aí você sabe, aí você deixa de viver na ignorância e você passa a viver nos caminhos de retidão. Então, aqui eu entrego essa live nas mãos do Senhor Jesus. E eu venho pedir aos irmãos muito cuidado. Cuidado, porque muitas vezes, se você buscar Jesus nos lugares errados, você vai semear aquilo que você aprendeu. Não tem para onde correr. Se você aprendeu dentro de uma igreja apóstata,
com muitas heresias e você vai pregar aquilo lá fora. Então, meus irmãos, muito cuidado com que venhamos aprender. Então, para isso é necessário que você aprenda da palavra. Não são os louvores que vão te ensinar da palavra, não. Você, para caminhar, para orar por alguém, você vai ter que aprender aqui na palavra de Deus. Então, meus queridos irmãos, fiquem com Deus, que o Senhor Jesus vos abençoe. Vamos orar para encerrar essa live. Eu espero que Deus tenha aberto a mente de muitos irmãos aqui esta noite. Oremos. Meu Deus, Pai querido, Pai amado, venho pedir ao Senhor, meu Pai, entregar esses irmãos agora em Tuas mãos, que eles não sairão da mesma maneira como eles entraram, que o Senhor, na sua infinita misericórdia, tenha a capacidade de perdoá-los, até mesmo porque eles agiam pela sua própria ignorância, ao seu próprio bel prazer. Meu Deus, Pai querido, Pai amado, tira as escamas dos olhos, faz com que eles enxerguem com os olhos espirituais. Meu Deus, Pai querido, Pai amado, permita que eles permitam que o Senhor venha entrar em seus corações e assumir suas mentes, para que não venha se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Meu Deus, Pai querido, Pai amado, agora entrego este teu povo, o seu povo, a tua igreja em tuas mãos, para a honra e glória do teu nome. Amém, amém. Meus queridos irmãos, não esqueça de deixar seu like e seu joinha. Fiquem com Deus, que o Senhor Jesus vos abençoe.